Oi pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui. A Aline já fez uma contextualização sobre o povo de Israel, sobre Moisés, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista das tradições bíblicas, né? E eu vou dar continuidade procurando falar um pouco agora do povo de Israel, dos hebreus, trazendo algumas reflexões, né? Falando um pouco da sua missão e falando um pouco das suas provações, tá? Bom, a gente sabe que assim como os espíritos, os mundos também evoluem. E os espíritos que não conseguem acompanhar a evolução do mundo em que habitam, vão acabar migrando para outros mundos de uma ordem menos evoluída, mais alinhada e afinada com a sua faixa vibratória e o seu momento de evolução. E aí, nesses mundos, essa migração pode acontecer para mundos menos evoluídos, mais atrasados, né? Para Deus nada se perde. Então, se o espírito vem para uma missão pessoal, de crescimento pessoal, ele também, por estar vindo de um mundo muitas vezes mais avançado, materialmente falando e até espiritualmente, né? Não, mesmo que eles não tenham atingido a evolução daquele mundo, eles podem ser mais evoluídos do que os mundos para os quais eles estão vindo. Então, se eles vêm com uma missão de crescimento pessoal, eles podem vir também para ajudar o povo e o desenvolvimento do povo daquele orbe para o qual eles estão migrando, né? Então, nesse sentido, Capela acabou evoluindo, né? Subindo um degrau na escala evolutiva, e os espíritos não afinados com esse momento de Capela foram migrados para a Terra. E aqui na Terra, dentre esses espíritos que vieram os espíritos que formaram o povo hebreu, que são os israelitas, né? O Emmanuel vai falar no A Caminho da Luz que os hebreus constituíram uma raça mais forte, mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. E aqui a gente pode fazer uma reflexão de como nada é por acaso, né? Porque se a gente for pensar no que esse povo tinha de missão para cumprir, de lutas árduas, né? De um período longo de escravidão, de todos os anos de peregrinação no deserto, era preciso de fato que essa fosse uma raça forte, e aí a gente pode enxergar a providência divina, né? Fazia parte da missão dos hebreus, trazer o conceito de um Deus único, né? Então Abraão fez uma aliança com Deus e trouxe a ideia de um Deus único, que foi bastante fortalecida, aprimorada e consolidada por Moisés, como a gente vai ver na exposição da Lu mais adiante, tá? Então a gente herdou deles o conhecimento de um Deus único. Os egípcios eram politeístas, eles proibiam o culto ao Deus único. Os hebreus eram escravos, não tinham tempo para ficar escrevendo, para transmitir isso através da tradição escrita. Mas os mais velhos se colocavam em cavernas e ficavam decorando essa tradição para poder passar para as novas gerações, perpetuando assim essa tradição de um Deus único, tá? Nós devemos isso ao povo hebreu, né? Todos os povos, todas as raças da terra que cultuam Deus único devem isso aos hebreus, né? E outra missão foi trazer a revelação das leis morais através de Moisés, que também a gente vai ver um pouco mais adiante, e a Aline já falou um pouco, né? Ocorre que porque eles tinham a noção da verdade que eles detinham, os hebreus eram também muito orgulhosos, vaidosos, exclusivistas, né? A gente não pode esquecer que eles vieram degredados de Capela porque não tinham atingido o nível de moralidade suficiente. Então, eles se sentiam superiores aos demais povos, né? E ficaram muito fechados entre eles. O Emmanuel coloca que os hebreus ensinaram aos outros povos a fraternidade e uma fé soberana e morredora, mas que a sua existência histórica é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo, né? Então, esse exclusivismo, esse orgulho do povo hebreu trouxe consequências e necessidades de resgates, e aí a gente vê as leis de causa e efeito, né? Assim como os hebreus passaram pelas provações de um povo que foi degradado para a terra para evoluir e recebeu revelações salvadoras, manteve também o seu orgulho e exclusivismo. E aí vem algumas provações, né? O povo hebreu vivia em escravidão no Egito até serem libertados por Moisés,
eles se viram obrigados a perambular por 40 anos no deserto, né? Era preciso que o povo embrutecido fosse perecendo e fossem nascendo novos hebreus para acabar um pouco com aquele endurecimento daquele povo, e daí essa questão dos 40 anos no deserto. Passaram por holocausto, né? Vivem em zona de guerra até hoje, enfim, tiveram toda a sorte de provações, né? Algumas reflexões que a gente traria então, né? O Abraão se casou com Sara, era casado com Sara, ela era infértil e ele acaba, para ter a geração próspera que Deus promete, ele tem um filho com a serva deles, Agar, né? E ela gera um filho que é Ismael, mas depois a Sara consegue dar à luz, e aí vem a geração dos hebreus, dos israelitas, através de Sara, e de Ismael, filho de Agar com Abraão, se forma os ismaelitas, que são, na verdade, os árabes, né? Então tem aí também uma reflexão de como há aqui uma simbologia, né? Uma vez que povos que vieram de uma mesma raiz vivem em conflito até hoje, conflitos em nome de religiosidade, né? Mostrando ainda a aprovação desse povo, né? Os hebreus da tribo de Levi tinham regalias, eles foram designados para governar os seus irmãos de raça, porque o faraó não dava conta de um povo tão numeroso assim, né, sozinho. Só que essa questão de você liderar um povo, muitas vezes desperta o desejo de se sobrepor ao outro, e nessa condição, muitos dos Levi, que tinham esse papel de comandar o seu povo, se tornaram verdadeiros tiranos, né, para os seus irmãos de cativeiro. Então, mais uma reflexão do que trouxe também necessidade de resgate para o povo hebreu, né? Mesmo conhecendo um Deus único de Abraão, eles ampliaram as suas necessidades de resgate através desse processo de tortura, muitas vezes, dos seus irmãos de raça, né? Nos anos de peregrinação pelo deserto, muitos hebreus quiseram abandonar Moisés e voltar para uma situação de escravidão, porque pelo menos ali eles tinham uma comida mais fácil, eram alimentados, né? E aí também a gente tem uma simbologia de que para você fazer uma transformação, para você conquistar a liberdade, muitas vezes você pode pensar em desistir pelo quão duro é esse caminho, né, de conquista, de transformação interior, e querer voltar para uma situação menos favorável, mas porque você não está pronto e disposto a buscar essa libertação, né? Jesus não foi aceito pelos judeus, né? Eles sabiam que o Messias viria, eles esperavam por ele, mas eles esperavam que o Messias viesse dentre os príncipes, né? Que viesse para fazer com que o povo hebreu se sobrepusesse sobre todos os outros povos da terra, né? Eles não conseguiram aceitar que o Messias nascesse numa manjedoura, que tivesse entre os seus seguidores pescadores simples, ignorantes, que ele falasse em favor das prostitutas, né? Então os hebreus não conseguiram, mesmo sabendo que viria um Messias, não conseguiram enxergar em Jesus o Messias, né? Eles eram muito apegados ainda à tradição do olho por olho, dente por dente, não conseguiam entender a pregação de amor trazida por Jesus, né? E o judaísmo, saturado de orgulho, sem conseguir compreender, acabou conduzindo Jesus ao martírio da cruz, né? Mais uma situação que promove necessidade de resgate para esse povo, né? Mas ainda assim era dentre eles mesmos que Jesus deveria vir, né? Primeiro porque eles eram um povo monoteísta, então facilitava a mensagem de Jesus, que vinha falar de um Deus Pai amoroso, né? Mas também porque, por conta dessa questão do orgulho, eles eram um povo necessitado, né? Não são os sãos que precisam de médico, né? Se a gente olhar um pouco para a história de Paulo de Tarso, a gente vai ver que Jesus não apareceu para Estevão, não apareceu para Gamaliel, não apareceu para Abigail, que eram as pessoas que o amavam e entendiam seus ensinamentos. Mas ele foi aparecer exatamente para Saulo, que era o seu mais ferrenho perseguidor, né?
mostrando que é quem está doente é que precisa de ajuda, né? Então o povo hebreu, com todo esse orgulho, recebeu o Messias porque era um povo que precisava do seu amparo, né? Tem um trecho no livro Paulo e Estevão que eu acho que fala bastante disso, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Lucas, né, fala para Paulo de Tarso, né? Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. E aí Paulo de Tarso responde que sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador com Jesus. A primeira é a que vinha em Atenas, porque Paulo tinha ido para Atenas pregar e a mensagem não foi bem recebida lá, porque era um povo que cultuava muito a ciência e o conhecimento, então para eles o que Paulo falava era um absurdo, né? A respeito de Jesus. Então ele diz, a primeira é a que vinha em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra, homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São esses, a meu ver, os mais infelizes. A segunda classe de homens é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. De tal arte, entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. Poucos gentios cultos e raros, judeus crentes na lei antiga, estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre, né? E aí, para finalizar, tem uma reflexão assim que me ocorreu, que é, talvez os hebreus não tenham entendido que a terra prometida por Deus, na sua aliança com Abraão, fosse a amada capela, né, da qual eles foram forçados a deixarem por não terem evoluído o suficiente, e a qual só poderiam regressar depois de aceitarem o amor fraternal como um guia, né, como uma norma de conduta. Ou ainda, se não capela, né, se a terra prometida não fosse capela, não conseguiram entender que a terra prometida era talvez o reino de Deus, que pode ser alcançado seja em que planeta a gente estiver, em capela na terra ou em qualquer lugar, porque ele está dentro de nós, na verdade, né? Então, um povo que se fechou no orgulho e ficou buscando uma terra prometida que estava mais ao alcance deles do que talvez eles imaginassem, né? Mas apesar dessa dificuldade de compreensão de que todos nós somos alvos, né, nos estágios de evolução pelos quais a gente passa, nós devemos ao povo hebreu ainda e sempre as leis morais que eles nos trouxeram, as leis divinas, e a ideia do monoteísmo que a gente cultua até hoje e sempre. É isso, pessoal. Muito obrigado.